Olá, meu nome é Cecília, aluna do curso de Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista de Iniciação Científica CNPq-PIBIC 2019-2020, e venho apresentar o trabalho intitulado Avaliação do efeito de pequenas variações na concentração de ácido clorídrico e da temperatura de ataque na eficiência de reativos à base de ácido pícrico utilizados para a revelação do grão austenítico prévio em aços, realizado com a orientação do professor doutor Geraldo Lúcio de Faria. O tamanho do grão austenítico é uma característica metalúrgica de aços que tem inúmeras implicações sobre a sua cinética de transformação de fases e, consequentemente, sobre as suas propriedades mecânicas. Dentre os métodos de revelação destes grãos estão os diretos e os indiretos. Nos indiretos, o de mais comum aplicação é o ataque químico com reativo à base de ácido pícrico, estudado neste trabalho. Isso, pois o ataque químico é de fácil realização experimental e é aplicável para uma ampla faixa de aços. Entretanto, a sua aplicação não é trivial, pois a depender da composição química do aço, o reativo padrão pode não ser eficiente. O reativo consiste em uma solução contendo água destilada, ácido pícrico, detergente neutro e ácido clorídrico. Alguns trabalhos prévios disponíveis na literatura apontam que pequenas alterações na concentração de HCl, um dos reagentes do reativo, podem melhorar significativamente a eficiência do mesmo. Outros afirmam que o aumento controlado da temperatura de ataque pode igualmente facilitar o ataque. Entretanto, existem poucos dados quantitativos na literatura que descrevam de forma sistemática quais são os critérios de variação de concentração de HCl e de temperatura de ataque em função da composição química do aço a ser atacado. Nesse sentido, esse trabalho se propôs a avaliar se há uma correlação entre a concentração de HCl e o carbono equivalente de aços que otimize a eficiência dos procedimentos de ataque, assim como investigar o efeito da temperatura sobre essas possíveis concentrações ideais de reativo. A metodologia utilizada consistiu, primeiramente, em caracterização do estado de entrega. Foram utilizadas amostras de 3 aços, com diferentes valores de carbono equivalente. Uma amostra de cada aço em estudo foi analisada quimicamente em espectrômetro de emissão óptica. Foram preparadas metalograficamente, segundo o procedimento padrão do Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica LTM do DEMET-UFOP, atacadas com reativo nital 4%, e a microestrutura foi analisada em microscópio óptico. A segunda etapa consistiu no tratamento térmico. Como a literatura afirma que a presença da martensita favorece o resultado do reativo em estudo, as 3 amostras foram temperadas, visando a obtenção predominante dessa fase, e posteriormente a microestrutura foi novamente analisada em microscópio óptico. A terceira etapa consistiu na avaliação da eficiência do reativo à base de ácido pícrico e foi dividida em 2 fases. Na primeira, avaliou-se a influência da concentração de HCl no resultado do ataque. Foram testadas 6 concentrações de HCl para cada um dos aços. Cada uma das amostras era preparada, atacada com reativo contendo a concentração em estudo, e eram registradas imagens em microscópio óptico em intervalos de tempo cronometrados. O tempo necessário para se obter um bom resultado foi utilizado como critério de desempate em condições igualmente satisfatórias. Na segunda fase, a concentração de HCl considerada ótima para cada uma das 3 amostras seria fixada e seriam testadas 3 diferentes temperaturas de ataque. Entretanto, a interrupção dos experimentos impediu que fossem testadas todas as concentrações de HCl para o aço A e não foi possível realizar os ataques com aquecimento. Contudo, boa parte dos experimentos foi concluído, e um resumo dos resultados obtidos se encontra nesta tabela. Em amarelo,
estão as condições nas quais se obteve um resultado satisfatório e em verde estão os melhores resultados. Dentre os bons resultados obtidos nas diferentes concentrações testadas, foram escolhidos aqueles nos quais o reativo foi eficiente para revelar os contornos de grãos austeníticos no menor tempo de ataque. Com este estudo, concluiu-se que a impossibilidade de realizar a coleta de todos os dados planejados prejudicou uma avaliação mais precisa da correlação entre carbono equivalente e concentração ótima de HCl. Contudo, observou-se que a temperabilidade e a composição química do aço, e, consequentemente, a microestrutura após a têmpera, têm grande influência no ataque químico. Além disso, pequenas variações na concentração de HCl modificam completamente o resultado do ataque. E, para os aços estudados, houve uma tendência geral de que quanto maior a quantidade de ácido na solução de ataque, maior a ocorrência de pitches de corrosão ao longo da amostra, e menor o intervalo de tempo ótimo para a obtenção de um bom contraste. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao CNPq, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP e ao Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica, LTM, DEMET UFOP, por todo o apoio na realização deste trabalho.